Então, vamos lá, 10 horas em ponto, começar a sessão. Relembrando que eu vou passar para vocês depois, dedicadamente, cada caso desse, através do canal Radiologia e também vai estar na Sociedade de Radiologia, são canais do YouTube, recomendo que vocês, enfim, acompanhem, se inscrevam, né? Tem bastante material lá para vocês aproveitarem, tá? E também algumas dessas apresentações eu vou botar no meu Instagram, que é o @canal Radiologia, tá? Então, vamos lá, sempre fazendo em cima de casos clínicos radiológicos e mostrando exatamente como a situação ocorreu para gerar uma praticidade para vocês no dia a dia. O primeiro caso que eu vou mostrar é uma apresentação de apendicite aguda e mais uma alteraçãozinha que eu queria que vocês observassem. Então, tratava-se de uma paciente de sexo feminino, idosa, 92 anos, hipertensa, diabética, apresenta dor abdominal em quadrante inferior direito há cerca de uma semana de evolução, com piora nas últimas 24 horas, associou-se a parada de eliminação de fezes, porém com eliminação de flatos, negava febre, no exame clínico com dor pélvica, esse exame clínico de chegada no hospital, no serviço de emergência, com dor pélvica infocílica dominante facilíaca direita, uma leucocitose discreta, início sem desvio à esquerda, uma PCR aumentada e o ES normal. Ela ficou 24 horas de evolução. No dia seguinte, ela tinha uma leucocitase mais expressiva, já com desvio à esquerda, e a PCR disparou. Então, vamos ao caso. Então, vou mostrar aqui esse caso para vocês. Foi feito um estudo para ela, paciente 92 anos, a opção foi fazer um estudo inicialmente de uma TC de abdômen sem contraste venoso, tá? Para poupar função renal dela, ok? Então, a gente já observava uma lâmina de líquido perihepático, uma hernia atal, algumas alterações de base pulmonar, possivelmente relacionadas à faixa etária, tá? Um nódulozinho calcificado de aspecto residual. E aí, a gente descendo, né? Uma colelitíase, calcificação vascular, tá? E a gente descendo, a gente já começa a ver uma certa densificação da gordura aqui ao redor do cólon ascendente, tá? Então, essa densificação, ela vem, e aqui eu queria que vocês observassem, né? Aqui é a região cecal, né? Aqui é a válvula ileocecal, com aquela gordurinha da válvula ileocecal. Então, aqui, ó, a gente vê uma estrutura meio tubuliforme, tá? Que ela vai e termina em fundo cego. Repara que o início dessa alteração, ela tem um diâmetro razoavelmente espesso, né? Se a gente quiser fazer a mensuração, tá? Em torno aí, está batendo aqui, ó, quase 1,5 cm, uma nítida densificação centrada nessa alteração, né? Então, onde havia o processo inflamatório era exatamente nessa estrutura e terminando em fundo cego relacionado ao fundo cecal, tem que pensar, obviamente, um apêndice espesso com um processo inflamatório, uma apendicite aguda, que inclusive era a proposta desse caso. Só que dando continuidade, né, a gente evoluindo até o final da tomografia, né, a gente faz do diafragma até a sínfise pubiana, queria que vocês observassem esse sigmoide, tá? Então, o sigmoide eu estou descendo com ele, tá? Repare que tem alguns divertículos, estão vendo? Ó, divertículos. E queria que vocês observassem essa região aqui, ó. Eu nitidamente faço um espessamento parietal, eu tenho uma imagem de adição e uma densificação da gordura adjacente. Então, repare que na mesma paciente a gente tem associação de, pelo menos, aspectos de imagem de uma apendicite aguda e de uma diverticulite aguda, ok? Tá? Então, foi mais ou menos isso que a gente botou no laudo. Então, como eu mostro aqui para vocês, ó, apêndice cecal distendido, calibre de até 1,5, apresentando extensa densificação da gordura ao redor. Os aspectos são sugestivos de apendicite aguda e divertículos predominando no sigmoide, destacando-se um divertículo dominante com densificação da gordura adjacente, espessamento parietal associado na projeção do sigmoide, em terço médio sugestivo de diverticulite aguda, lembrando que a tríade da diverticulite aguda é a presença do divertículo, a densificação da gordura e o espessamento parietal do cólon. Dos três, o mais importante é a densificação da gordura, ok? Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês a videolaparoscopia dessa paciente. Eu botei junto com o áudio que o colega cirurgião mandou. Se não rodar o áudio, enfim, vocês me avisem que eu relato para vocês o que eu estou vendo, o que a gente viu, tá? Então, vamos lá, vamos à cirurgia. Cara, novamente, a câmera está na cicatriz umbilical. E aí, inicialmente, eu mostro aquele divertículo, né, no sigmoide, que tinha diverticulite na imagem. Dá para ver o processo ali inflamatório. Depois a câmera vai em direção para a fossa ilíaca direita, tem uma quantidade, né, razoável de pus, paciente tinha peritonite difusa
já na tomografia dá para identificar isso. Depois, né, você vê ali o ilho dela está grudado na parede abdominal e o processo inflamatório intenso ali, né, retrocecal. Eu adiantei um pouco o vídeo, depois dá para identificar o apêndice, né, a cirurgia é bem mais, mais cruenta, né? E no final ali, eu tento mostrar, talvez tenha uma área ali, né, mais, digamos, mais abaulada do apêndice, né? Não sei se tem uma tumoração ali, e depois a gente faz a secção com grampeador. Enfim, acho que tinha. Gente, deu para escutar o cirurgião? Deu. Beleza. Então vamos lá. Eu fiquei, na realidade, obviamente, tranquilo com a hipótese que eu tinha, mas eu vi que a base do apêndice estava muito espessa. A gente teve alguns casos recentes de tumor carcinóide no apêndice, então mandei esse recado aqui para ele, da possibilidade de diagnóstico diferencial, por isso que ele falou daquela parte mais espessa na base do apêndice, tá? Mas o diagnóstico final da paciente foi uma apendicite aguda supurativa, tá? Sem evidência de malignidade no material examinado. Então, apendicite aguda, complicado obviamente, né? Já meio supurativa, bloqueada ali pelo epíplon, né? E a diverticulite aguda, que foi um tratamento clínico, não houve cirurgia na diverticulite aguda. Tá? Então, diagnóstico final, apendicite aguda com diverticulite aguda. Há já alguns relatos na literatura demonstrando esse tipo de associação, que não é uma associação casual, gente, não tem uma situação determinando o aparecimento da outra, mas talvez o achado crítico aqui seja que na maioria das vezes, a diverticulite aguda não complicada, o tratamento é clínico, e apendicite, o tratamento é cirúrgico. Então, muitas das vezes, você foca num determinado diagnóstico, você acaba negligenciando um outro que tem um tratamento mais importante. Então, a importância aí da tomografia computadorizada, porque ela que vai bancar efetivamente os dois diagnósticos, tanto a apendicite quanto a diverticulite aguda, ok? Tá? Então, o segundo caso que eu vou mostrar para vocês, uma outra apendicite, mas eu queria que vocês observassem onde está essa apendicite, tá? Tratava-se com uma paciente feminina de 15 anos que chegou sem comorbidades ao hospital, com queixa de dor abdominal intensa pélvica, mas com predomínio no hipogastro, isso é importante para a gente, tinha um pouquinho direcionado para a esquerda, em fossilica esquerda, entre hipogastro e fossilica esquerda, com pouco tempo de evolução de 5 horas. Negava febre, corrimento ou outros sintomas. No exame clínico, dor à palpação com descompressão dolorosa em todo o abdômen inferior, com predomínio nesse hipogastro. Tinha uma leucocitose sem desvio à esquerda, PCR, ó, não muito expressiva, EAS normal. Então, vamos ao caso, tá? Então, nessa paciente, tá, de 15 anos, ela está aqui, ó. Foi feito nela um estudo com contraste, vou ampliar aqui para vocês, tá? Então, a gente já começando de cima, e aqui eu já quero mostrar uma alteraçãozinha para vocês. Olha aqui. Repara, gente, que aqui a gente vê alças de Delgado. E essas alças aqui, ó, algumas dessas alças aqui, ó, são alças de cólon, tá? Então, repara que o Delgado está todo dominante no M-abdômen direito, tá? E o meu cólon, ó, isso daqui é cólon ascendente e descendente, está no meu abdômen esquerdo. Meu colo ascendente, ó, ele está finalizando aqui com seco, tá? E no seco, eu queria que vocês observassem, saindo do seco, ó, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, essa estrutura aqui, ó. A estrutura é o apêndice da paciente, tá? Ele inicia talvez normal, tá vendo, ó? Talvez normal. Entretanto, aqui, ó, no terço médio dele, quer ver, ó, ele vem normal. Entretanto, aqui, ó, no terço médio, ele começa a ficar espessado. Aqui, ó, ele começa a ter uma densificação da gordura adjacente. E aqui, ó, ele tem uma nítida impregnação da parede. Então, o apêndice que ele começa normal e ele termina espessado com densificação. Lembre que essa paciente tem 5 horas de evolução, dor em hipogastro, tá? E ela tem um aspecto que a gente chama aspecto de má rotação intestinal, onde o delgado predomina à direita e o cólon predomina à esquerda. Vou tentar passar aqui para vocês uma reformatação coronal, talvez seja útil. Olha o delgado todo do lado direito e olha o cólon do lado esquerdo, né? O cólon ascendente e o cólon descendente dela, tá? Quando a gente vai lá na frente, né? Vou a estrutura
parcialmente normal, né? Ela faz uma curvatura aqui, ó, faz uma curvatura, desce. Quando ela já desce inflamada. Densificação da gordura, talvez uma espessura um pouco aumentada, acima dos 6 milímetros, e com uma densificação de gordura ao redor, tá? Então, esse foi descrito como uma apendicite aguda, uma paciente com uma má rotação intestinal. Então, vamos voltar ao caso. Tá? Então, a gente passou sinais de má rotação intestinal do intestino delgado predominando no abdômen direito, cólon no abdômen esquerdo, apêndice secal localizado em projeção de linha média no hipogastro, aumentado de calibre é 0,9, normal é 0,6, 0,7, espessamento parietal e densificação da gordura adjacente. Os aspectos são sugestivos de apendicite aguda, correlacionado com o dado clínico laboratorial, líquido livre na pelve, etc. Beleza? Então, vamos à cirurgia. Essa daqui sou eu que vou narrar, tá? Então, entendo que o paciente vai entrar no meio do abdômen, né? Na videolaparoscopia, ele entra no meio do abdômen, tá? Então, ele está entrando no meio do abdômen, ele já cai de cara no apêndice, tá? Então, demonstrando que ele estava na linha média. E aí, ó, ele vai rodar para o lado direito, ó, só tem alça de Delgado. Olha o fígado com a vesícula biliar, demonstrando que é lado direito, gente, ó. Só tem alça de Delgado aqui. Vocês vão ver que as alças de colo é diferente, ó. Isso aqui é o ligamento falciforme, eu estou na linha média, opa, olha o colo aqui, ó, todo o colo do lado esquerdo. Então, agora ele está explorando o colo. Repara que é nítido a diferença da característica da alça. E olha como esse apêndice, ele começa, ó, útero aqui, ó, linha média. Ó. Olha como o apêndice começa normal. Ele vai ficar inflamado mais para o meio distal. Tá? Então, para o meio distal, ele fica inflamado, o início dele é normal. Como se fosse uma apendicite quase de ponta, né? De meio para o final. Tá? Mas aqui mostrando bem essa relação das alças intestinais, que caracteriza a má rotação intestinal, e o apêndice numa topografia não usual, que pode gerar confusão para a gente, sob o ponto de vista de diagnóstico. Tá? Então, esse segundo caso. Tá? E aí teve um terceiro caso no mesmo mês, 2 semanas depois. Então, ó, feminina, 40 anos, previamente rígida, procurou o serviço médico de emergência por queixa de dor abdominal difusa com predomínio flanco e fossa ilíaca esquerdas. Iniciada há 3 horas. O laboratório tinha leucocitose bem discreta, sem desvio à esquerda, a PCR normal. Tá? Então, vamos ao caso. Então, agora a gente vai ver uma paciente do sexo feminino, 40 anos, tá? Que é essa paciente aqui. No que a gente fez, vou mostrar a fase portal para vocês, tá? E essa paciente, apesar dela ela ter uma situação que ela tinha uma paralisia frênica. Então, olha como esse diafragma dela vai lá para cima. Isso faz com que várias alças migrem para cá, tá? Então, o baço ascende, o estômago ascende. Olha o ângulo esplênico do colo, tá? Então, esse ângulo esplênico do colo, tá? Vai junto puxando o cólon transverso e junto puxando o cólon direito, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Esse colo ele vem para cá, só que ele volta para lá, tá? E ele vai terminar nessa região, tá? Então, aqui está o cólon da paciente, é um colo quase que da linha média. E o que aconteceu com essa paciente? Ó? Se o cólon seco dela está aqui, sai dessa região, essa estrutura aqui, ó, na ponta da seta, que eu queria mostrar para vocês. Ó. É uma estrutura tubuliforme, que ela está no flanco esquerdo. Tá? Estou seguindo ela. Olha que ela começa a ficar com parede espessa, com líquido no interior, e termina em fundo cego. Tá? Então, tem uma estrutura tubuliforme, com paredes espessadas que se impregnam pelo meio de contraste, sem muita densificação da gordura, tá? Mas com uma nítida, inclusive aqui até com um certo grau de estratificação, não sei se vocês estão vendo, que ela está relacionada ao fundo secal. Esse fundo secal, para confundir aí o nosso raciocínio diagnóstico, principalmente o raciocínio do clínico, ele está jogado medialmente. Possivelmente essa paciente tem um meso longo, com a elevação da hemicúpula frênica dela, ela jogou esse apêndice para o lado esquerdo. Né? Isso daí simulou meio que até uma má rotação intestinal, mas foi primariamente por conta desse diafragma dela que vai até lá em cima. E reparem, gente, que não é uma hérnia. O diafragma, ele sobe, efetivamente ele sobe. Tá? Isso daí era por paralisia frênica. Tá? O diafragma, ele está aqui, não é uma herniação. E com isso repuxou, jogou o meu apêndice para a linha médica, porque o meso desse meu seco, ele era longo e permitiu que ele fosse para o lado esquerdo. Tá? Então, é uma nova situação de apendicite em topografia não usual,
o que é um fator complicador, principalmente para o diagnóstico clínico, demonstrando que a imagem nessas situações ela pode fazer um grande diferencial. Só para mostrar para vocês, o apêndice está aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês, ó, o apêndice aqui, ó, dela. Tá? A mínima densificação da gordura adjacente, terminando em fundo cego, tá? Aqui a parte mais estratificada, tá? Direcionando-se ali para a região cecal. Beleza? Então, vamos voltar ao caso. Tá? Então, a gente colocou essa maneira, apêndice cecal localizado em flanco fossílico esquerda, preenchido por líquido, medindo até 1,1, apresentando espessamento parietal real. Os aspectos podem correlacionar a apendicite aguda, tinha uma pequena quantidade de líquido em pelve goteira paracólica direita. Então, a gente também fez alguma revisão de literatura e, principalmente nas situações de má rotação intestinal, o diagnóstico realmente é um desafio, porque clinicamente a gente não remete o diagnóstico de apendicite aguda, e aí é crucial a tomografia computadorizada. Ela que vai permitir não só o diagnóstico da má rotação intestinal, de um eventual mesolongo, da migração desse século dessa região apendicular e do próprio diagnóstico da apendicite aguda, tá? Como a gente teve esses dois casos similares em pouco tempo, né, só para vocês observarem aqui, ó, essas duas pacientes, né, o exame delas foi esse aqui, ó, no dia 7/7 e no dia 26/7, quase aí 2 a 3 semanas de diferença uma da outra. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem dois casos raros, simultâneos, tem uma situação chamada, uma leizinha chamada lei de Velpo. Velpo foi um cirurgião que ele descreveu isso, né, e ficou conhecido como a lei de Velpo. Um fato raro ocorre 2 vezes ou mais em um curto espaço de tempo, geralmente dias ou semanas. A gente tinha 2 semanas de diferença dessas duas apendicites de topografia não usual. Beleza? Então, vamos para o quarto caso radiológico. É um caso de hérnia paraduodenal esquerda, um caso recente também que nós tivemos. Então, tratava-se de um paciente do sexo masculino, 54 anos, sem comorbidade, sem uso de medicação de uso contínuo. Procurou o serviço de emergência recente, ó, final do mês passado, julho, com uma queixa de dor abdominal difusa, bastante intensa, EVA 10, com predomínio de flanco fossílico, desculpem, gente, esquerdos, iniciado há 12 horas. Nega cirurgias prévias. Tá? Ele estava no hospital Copadora, ele foi transferido para o hospital Copastar. Esse é o laboratório dele de entrada, nada muito expressivo, talvez aqui só uma leucocitose discreta. Já no Copstar, com o controle da dor, a EVA dele, a dor dele baixou significativamente, já estava mais no mesogasto, tá? E eu queria mostrar esse caso aqui para vocês. Então, paciente com dor abdominal em flanco fossílico esquerda, pouco tempo de evolução, 54 anos, ele tem alguns exames, né? Esse foi o exame de entrada dele. Vou mostrar aqui, ó. Ele fez um exame sem e com contraste, tá? Então, vamos desde o nosso diafragma descendo. Já queria mostrar para vocês o estômago um pouco distendido, mas queria mostrar para vocês principalmente a distensão dessas alças. Então, são alças jejunais. Repara que minha quarta porção do duodeno está entrando aqui, ó, já começa o meu jejum proximal e a partir daqui eu já começo a distender uma alça. Então, vamos seguindo aqui o cursor, ó, ela vem distendida, ó, seguindo o cursor, isso é bem importante, gente, tá? Repara que, nitidamente, ela é uma distensão assimétrica, as demais alças não estão distendidas, ela já faz um pouquinho de small bowel office sign, tá? Que é uma fecalização aí de alças, seguindo aqui o cursor, ó, tá? Já faz uma área de redução de calibre, tá? Mas se você seguir, ela continua aqui, volta a ficar distendida, tá? E eu vou mostrar uma outra área de redução de calibre, o que gera uma certa preocupação, porque dupla redução de calibre é uma interpretação, ó, seguindo aqui, ó, de outra redução de calibre, né? De segmento de alça fechada, distendida em alça fechada. Isso é critério de mau prognóstico para as situações de obstrução intestinal. Tá? Então, tratava-se de uma distensão de alças segmentar de jejum imediatamente muito próximo, né, ao ângulo de trás, localizado em flanco, talvez em hipocôndrio esquerdos, talvez entrando um pouquinho em fossa ilíaca esquerda, no paciente que não tinha feito cirurgia prévia. Tá? Ele não tinha nenhum evento abdominal. Eu conversei particularmente com esse paciente. Tá? Então, o diagnóstico que foi proposto por imagem para esse paciente foi esse e que foi muito bem pensado.
Aspecto de hernia interna do segmento de alça jejunal na região paraduodenal esquerda, ao nível da fossa de Lanzert. Fossa de Lanzert eu vou mostrar para vocês depois, gente. A fossa de Lanzert, ela ocorre pela não fusão do mesocólon descendente com o peritônio posterior. Então, o mesocólon do cólon descendente, ele normalmente fixa no peritônio posterior. Se ele não fixa, isso ocorre em 2% da população, ele fica com um orifício ali, com uma abertura ali. E, eventualmente, você pode entrar alça ali. Pode entrar alça e não acontecer nada, pode entrar alça se ela dá uma certa torcida. Se ela torceu, hernia interna. E aí, hernia interna com 2 segmentos de redução de calibre, né? Segmento de alça fechado que gera gravidade. A distensão do segmento intestinal jejunal no interior da hérnia, com formação de nível hidroaéreo, tendo realce parietal de alças estendidas, engurgitamento de vasos mesentéricos adjacentes, o aspecto de suboclusão do segmento jejunal de hérnia interna paraduodenal esquerda. Então, ela bancou esse diagnóstico, tá? Esse exame foi feito, esse laudo do pessoal lá do Copador. Beleza? Então, esse paciente ele fez o controle por TC 24 horas depois, né? Aí ele já estava no copo-star, eu recebi esse paciente, realmente ele tinha melhorado significativamente a dor, ele tinha aumentado a creatinina dele, de 1,1 foi para 1,6, eu optei por fazer um exame sem administração do meio de contraste, tá? Vou mostrar aqui só para vocês. Então, ó, nesse exame, tá? Já vamos lá na área onde a gente viu a distensão. Repare que a distensão, ela continua, gente, ó. Ela continua. E olha aqui um dado mais preocupante. Eu comecei a filtrar o mesentério, tá? Então, ó, uma situação que eu não tinha é a densificação do mesentério, agora eu tenho. Repara que também não tinha esse líquido ao redor do baço, agora eu tenho esse líquido ao redor do baço. Isso quer dizer uma progressão do quadro de obstrução intestinal. O calibre estava dando em torno de 3,4 em um e outro, ou seja, o calibre não alterou tanto, mas houve uma densificação do mesentério e líquido intracavitário. Então, passei isso para o cirurgião, vou mostrar aqui para vocês, ó. Passei isso para o cirurgião, vou botar... Aqui ficou meio distorcido, mas basicamente o que eu botei aqui, ó, persiste extensão de alças jejunais em flanco esquerdo, com áreas de redução de calibre, surgimento de densificação da gordura mesentérica e correspondência, bem como aparecimento de pequena quantidade de líquido intracavitário. Então, isso daí eu gerei uma gravidade maior do processo obstrutivo do paciente, possivelmente já com um certo grau de sofrimento. Então, eu passei isso para o cirurgião e ele me respondeu da seguinte forma, ó, farei um robô nele, uma cirurgia robótica, 13 horas hoje, né? Pedi para ele mandar umas fotos, até hoje eu estou esperando, mas espero que ele mande, tá? E depois, ó, ele não me respondeu, depois eu forcei o resultado da cirurgia e aí notícia, sim, hérnia paraduodenal esquerda, exatamente como o pessoal do Copa tinha pensado no diagnóstico, tá? E aí, se ele mandar as fotos, controle que ele pediu para fazer contraste oral, particularmente eu não gosto muito de contraste oral, tá? E nesse controle, a gente mostra que vai ver a resolução daquele processo obstrutivo. Então, ó, sabe que tinha um choquinho de pneumoperitônio, né? Estendeu o estômago, você deu líquido, mas olha a progressão satisfatória do contraste, redução da distensão, tá? Não tem mais alça distendida, a verdade que ele fez foi fechamento daquela fossa de Lanzert que eu passei para vocês, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Então, quando você tem um mesocólon descendente não fixando no peritônio posterior, você faz uma abertura. Essa abertura, o jejum proximal, ó, ele pode entrar e ele pode dar essa hérnia paraduodenal esquerda, porque ela é do lado esquerdo. Pode não acontecer nada, tá? Mas eventualmente esse paciente ele pode gerar um certo grau de torção e fazer uma hérnia interna. Tem um dado que no nosso caso não ficou muito bem definido, mas é que ele gera isso aqui é a veia mesentérica inferior, gente. No caso aqui, ela está drenando lá na veia mesentérica superior. Ela há um rechaço dela para a esquerda, tá? Isso ficou mais ou menos visto no nosso caso. Tá? Talvez aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. No primeiro exame dela, antes de fazer a manipulação, que foi um exame, inclusive, com um contraste venoso, tá? Essa veia mesentérica, ela vai seguir aqui, ó. Essa aqui, vou botar na ponta da seta aqui, ó. Essa daqui, ó.
O trajeto, geralmente, ele é retilíneo. Olha como ela está sendo jogada, ó, mais para a esquerda, tá vendo? Está sendo jogada mais para a esquerda, tá? Então, ela está aqui, está ponta na seta, ponta na seta. Ela vai drenar, ela pode drenar na esplênica, ela pode drenar na mesentérica superior, ou ela pode drenar junto com a esplênica na mesentérica superior. Então, ela tem um desvio, discreto desvio lateral da veia mesentérica inferior. É um achado que você pode ter, que pode te auxiliar no diagnóstico. Essa reconstrução ficou bem legal do artigo, tá? Um artigo da Radiographics, que eles falam das hérnias internas, né? As hérnias internas, elas eram as congênitas e mais frequentes. Agora, com o aparecimento das cirurgias, principalmente bariátricas, você faz uma série de orifícios para passagem de alça, o paciente emagrece, o orifício aumenta mais ainda, e hoje a principal causa de hérnia interna é pós-bariátrica, tá? Então, ponto de aprendizado desse caso, principal causa de hérnia interna congênita, para do adenal esquerdo, a gente tem outros, né? Ocorre pela passagem de alças jejunais pela fossa de Lanzert. Essa fossa de Lanzert é a falha da fusão do mesocolo descendente com o peritônio parietal posterior, presente em 2% da população, tá? E o que vai remeter o diagnóstico, né? Então, a distensão de alços cúbicos, de novo, gente, é infocilíaca do lado esquerdo do paciente, associado àquele deslocamento que eu passei para vocês da veia mesentérica inferior. Em paciente, o ideal é isso, em pacientes sem cirurgia prévia, principalmente bariátrica. Aí você banca mais, com maior certeza, que isso deve ser um processo relacionado a essa falha congênita, tá? Quinto caso para a gente discutir hoje é um caso de fibrose confluente, é uma situação que eu sempre acho difícil na minha prática clínica, então vou dividir esse caso com vocês aqui, tá? Então, tratava-se paciente masculino, homem, 65 anos, ele tinha uma hepatopatia crônica pelo vírus C, fez um ultrassom de rastreio que identificou um nódulo no segmento 7, medindo 3,2, que inclusive foi indicação da ressonância, tá? E uma área mal delimitada no segmento 8. Essa que eu quero mostrar para vocês, essa que representava a fibrose confluente. A alfa-fetoproteína desse paciente era normal, tá? Então, vamos ao caso. Então, vamos, paciente de 65 anos, é este daqui, tá? Eu queria mostrar esse caso, vou começar com vocês sempre começando pelo T2, tá? Então, T2, vamos botar aqui só o T2, para a gente observar aqui, ó. Queria que vocês observassem essa área aqui, ó. Repare que é uma área com tênue persinal em relação ao restante do fígado, e repare que eu tenho uma retração capsular do fígado, ok? Tá? O outro nódulo que a gente remeteu à realização do exame foi um que está aqui, que não cabe a gente julgar agora, analisar agora. Eu queria que a gente focasse nisso aqui. Então, na ponderação T2, primeiro uma ideia de retração capsular, uma ideia de discreta persinal, uma ideia de perda de volume nessa região, tá? Isso eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos observar isso na difusão também, que acho que a difusão vai ser importante, tá? Então, vou botar a difusão aqui, o mapa de ADC aqui. Tá? Então, para a gente aprender a como avaliar a fibrose confluente na difusão, tá? Então, ó, vou entrar no meu maior valor de B aqui, ó, e repara que ela tem um sinal elevado, tá? Não tem um sinalzinho elevado aqui, ó? Tem um sinal elevado. Mas repara que esse sinal ele não tem uma correspondência sinal muito elevado no mapa de ADC, tá? Repara, gente, quando eu mostrar aqui para vocês, ó, o outro nódulo, que foi o que justificou o exame, esse aqui, ó, repara que esse sim tem restrição de difusão, esse cai nitidamente no mapa de ADC, tá? Então, vamos questionar isso aqui se é uma contaminação do efeito T2. Eu não falei que ela tinha um hipersinal lá em T2, então vamos questionar isso aqui, tá? E por fim, eu queria analisar com vocês o estudo dinâmico, tá? Que é fundamental também na análise desse paciente. Então, vou botar aqui a fase sem contraste, vou botar aqui uma fase anterior, vou botar uma fase tardia, tá? Vou dar uma ampliada aqui para a gente ver de uma forma otimizada essa região. Tá? Então, repara que nessa topografia aqui, gente, ó, eu não tenho sinal de hipervascularização, entretanto, na minha fase tardia, eu tenho um aumento do sinal em relação à fase arterial e à fase sem contraste, como se fosse uma lenta e progressiva impregnação. Tá? Então, o que eu tenho? Uma área regional do fígado com retração capsular, uma ideia de perda de volume, com sinal elevado na ponderação T2, sem sinal de hipervascularização, mas com uma impregnação progressiva melhor apreciada em fase tardia. Tá? Tudo isso vai ser importante para a gente bancar esse diagnóstico, ok? Vamos voltar ao caso, tá? Então, quando você vai lá no ACR, tá? E o ACR ele tem vários protocolos de análise, então o ACR tem dentro do protocolo LIRADS
como você interpretar a fibrose confluente. Lembrando que a fibrose confluente, gente, ela nada processo responde de duas maneiras. Ele se organiza formando nódulos, que são os nódulos. Essa fibrose, quando ela ocorre de uma forma focal, ela pode simular lesão, por isso que ela é importante. Tá? Então, ela é um processo de cicatriz, tá? Mas macroscopicamente benigno. E olha a confusão que ela pode ser. Ó. Se você botar no LIHADS, ela pode ser LIHADS 1, 2, 3 ou 4. Então, a gente precisa estudar melhor essa situação. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor a fibrose confluente focal típica. Ela pode ser em forma de banda, em forma de cunha, em forma geográfica. Ó, bordas retas ou côncavas, ela nunca baula o contorno do órgão. Tá? Ela tem uma ideia de um comportamento meio radiado. Eu prefiro triangular, tá? No qual o vértice desse triângulo está mais direcionado para o hilo e a base desse triângulo, essa radiação, está mais voltada para a cápsula hepática. Localização periférica, tal qual o nosso caso. Geralmente associa-se a segmentos centrais. O que é segmento central, gente? São segmentos próximos do hilo hepático. Então, central é 4, 5 e 8, basicamente. Tá? 4A, 4B, 5 e 8. Tá? O nosso estava mais ou menos ali no segmento 8. Está associado com perda de volume hepático, com retração da superfície hepática. Tá? Na TCC em contraste, hipodensa, hipointensa em T1, hiperintensa em T2. Olha o que eu falei para vocês, ó, hiperintensa na difusão. Por quê? Ó? Contaminação de efeito T2. Tá? Pode ser isso e pode ser, inclusive, hipervascular. Entretanto, ela não lava. Tá? Então, essas são as características importantes. Tá? Então, observe que a gente tem a ideia de retração. Isso aqui eu não acabei não mostrando para vocês, mas era o Primovic. Como eu tenho fibrose e eu substituo o parênquima hepático, o hepatócito, por fibrose, repara que na fase hepatobiliar ele fica com hiporreálcia, o que pode ser preocupante, mas você tem que entender que aí é uma substituição do hepatócito por tecido fibrótico. Tá? Discreto hipersinal em T2, sem hipervascularização, porém com retenção de contraste fase tardia e hipersinal na difusão. Tá bom? Isso aqui é fantástico do LIHADS, gente. Ele faz esquemas gráficos para vocês, para mostrar uma série de situações, e a fibrose confluente não foge disso aí. Então, o que é fibrose confluente e o que não é fibrose confluente no estudo dinâmico? Eu estou olhando no pré-contraste, na fase arterial, portal e tardia. Então, exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Então, o que pode ser? Ele pode ser hipo no pré-contraste, não ser hipervascular e progressivamente tendo impregnação. Exatamente o nosso caso. Progressivamente ele teve impregnação. Aqui é o Primovic, esquece Primovic. Ou ele pode ser hipervascular, não falei para vocês que ele pode ser hipervascular, mas ele não lava, ele retém contraste em fase tardia. Então ele tem impregnação maior do que o fígado na fase arterial, que é essa daqui, mas ele retém esse contraste na fase tardia. O que não pode ser fibrose confluente, ele ser hipervascular e ele lavar, ele se tornar hipo em relação ao fígado na fase tardia. Geralmente o que faz isso é CHC infiltrativo, tá? Que pode inclusive retrair cápsula hepática. E ele também não pode fazer hipervascularização em halo, com lavagem desse halo na fase tardia. Quem faz isso é colangiocarcinoma intrahepático, que é o grande diagnóstico diferencial para fibrose confluente. Tá bom, gente? Então, gravem esse esqueminha, ele é fantástico para vocês não caírem em pitfalls aí de fibrose confluente focal. Beleza? Se a gente quisesse classificar no LIHADS, né, essa tabelinha também é bem útil. Eu classificaria como LIHADS 3. Eu vou dizer por quê. Porque é uma lesão que tem mais de 2 centímetros, ela não tem hipervascularização e ela não tem nenhum dos outros critérios de lavagem, de crescimento ou de cápsula. Então, acho que ela cairia nessa situação com LIHADS 3. Ok? Bom, então, ponto de aprendizado da fibrose confluente, formato geográfico em cunha e faixa, imagem reta ou côncava, nunca convexa. Localização periférica, pegando os segmentos aí 4, 5 e 8. A ideia de perda de volume hepático com retração capsular progressivos. Você vai no exame posterior, pode ser que esteja maior do que o anterior. Isso é o comportamento habitual da fibrose, não quer dizer que é um tumor que está crescendo necessariamente não, tá, gente? Hipodensio na TC, hipo em T1, hiper em T2 e na difusão por contaminação do efeito T2. O T2 shine through.
hipervascular. Então, ele pode ser hipervascular. Porém, a hipervascularização nunca é em halo. E a lavagem menor do parênquima adjacente, nunca superior à do fígado ou em halo. Beleza? E, infelizmente, ela pode ter uma classificação de Lihades 1 a 4, então muito cuidado com fibrose confluente focal no fígado. Beleza? Então, o último casinho que eu vou mostrar para vocês, ele é bem rápido, foi um desafio que eu passei aí durante a semana para ver como vocês avaliam esse tipo de opção. Então, na verdade, era essa imagem que eu passei para vocês, era uma paciente que acompanha com a gente uns tumores intraductais de ductos secundários, e ela tem uma variação anatômica aqui bem interessante, tá? Repara, gente, isso aqui é um dos artigos da Radiographics, que são variações anatômicas vasculares e biliares importantes de relevância cirúrgica, que elas vão implicar em mudanças, às vezes, condutas cirúrgicas, né? Os cirurgiões gostam que a gente coloque no laudo, eu sempre coloco no laudo e recomendo que vocês coloquem também. E ele põe aqui as principais, tá? Então, esse aqui ó, é a via biliar normal, né? O ducto anterior direito e posterior direito se unindo, formando o ducto direito, recebe o esquerdo na confluência, né? Essa daqui é a chamada trifurcação, que o meu amigo Marcelo Enner não gosta do termo. Ele acha que a confluência, acho que até, enfim, ele está certo do seu ponto de vista, né, do fluxo biliar, mas assim, o mundo inteiro chama de trifurcação, né? Eu acho que isso é mais uma discussão semântica, importante a gente saber, né, que são 3 ductos formando o ducto hepatocolédrico aqui. Tá? Você pode ter um ducto direito bastante curtinho, né? Você pode ter o ducto anterior direito continuando aqui com o hepatocolédrico mais embaixo, uns colegas chamam de ducto aberrante, também o Marcelo não gosta. Tá? Você pode ter uma drenagem anômala do ducto posterior no ducto esquerdo, ou você pode ter uma drenagem anômala do ducto anterior no ducto esquerdo, beleza? Mas repare que nenhuma dessas situações te coloca 3 ductos drenando no ducto esquerdo, né? E nessa situação a gente tinha 3 ductos. Então era um ducto mais superior, era um ducto maior, que a dica era essa, ele se dicotomizava um para cima e um para baixo, na verdade representando a drenagem do 8 e do 5, e um ducto mais inferior, esse talvez com um padrão mais aberrante, mais embaixo, tá? Drenando aqui embaixo. Então vou mostrar para vocês essa apresentação, onde a gente vai evoluir de frente para trás no plano coronal, ponderado em T2, um corte fino, que eu sempre faço rotineiramente, demonstrando como o ducto, esse ducto aqui, ele vai dicotomizar, e esse ducto ele vai se direcionar lá para o segmento 7, mais posteriormente, e esse aqui lá para o segmento 6, também posteriormente. Então, vamos lá. Então, estou começando, estou de frente para trás, ó, o Virson aqui, ó, o colédrico, ó, o ducto anterior direito aqui, ó. Olha como ele dicotomiza aqui, ó, o 8 para o 5, tá? Estou chegando para trás, tá? Então, esse aqui é o ducto anterior, vou chegar para trás, mais para trás. Olha os 2 ductos aqui, ó, 2 ductos, tá? Um está subindo, tá? Está indo para o segmento 7, e o outro, ele está descendo, ó. Ele está descendo para o segmento 6, tá? É uma variação anatômica típica que não estava relatada naquele artigo que demonstrava as principais variantes anatômicas da via biliar. E por que elas são importantes, gente? Elas são importantes exatamente nessas situações. Nos candidatos a transplante intervírus, onde você faz o estudo pré-operatório dele, né? Talvez um paciente que seja candidato também não tenha essa variação anatômica, ele seja preferível do paciente ter essa variação anatômica, isso gera uma dificuldade técnica de cirurgia, né? Na hepatectomia que você faz para doar um dos órgãos. Na hepatectomia, independente dele ser candidato terrível, é interessante o cirurgião saber ao entrar numa hepatectomia que esse paciente tem esse grau de variação anatômica para ele planejar o tipo de cirurgia, e principalmente na relacionada aqui no ducto aberrante, com drenagem mais embaixo, nas colecistectomias. Eu já peguei alguns casos de fístula biliar em pós-operatório imediato e também de ligadura iatrogênica de ductos segmentares aqui mais embaixo no ducto hepatocolédrico. Então, mais uma vez, coloco essas variações anatômicas no meu laudo, acho que elas são interessantes e são fundamentais se a indicação do exame for uma dessas aqui. Beleza? Gente, então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Lembro que esse material também vai estar no canal da Sociedade, no canal Radiologia e no Insta do canal Radiologia em breve. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.